minutos de geografia. Olá, turma! Mais uma vez, saudações geográficas. Sou o professor Leandro Lima em mais um 3 minutos de geografia. No minicast de hoje, quero discutir com vocês um assunto que desde 2016 circula na internet e que nesse mês de julho novamente veio à tona. É justamente sobre a eliminação da denominação geográfica palestina do Google Maps. Uma denúncia que surgiu em um fórum de jornalistas palestinos e repercutiu em várias embaixadas palestinas e em países do mundo todo, no qual eles criticam a eliminação do nome do país por parte da Google da sua ferramenta cartográfica. Todo esse impasse para nós geógrafos abre um debate importantíssimo, que é sobre o uso político da cartografia, de como os mapas podem ser usados para a negação de territórios, de povos e, sobretudo, reforçar um discurso político colonial. Esse é um exemplo concreto, mesmo em se tratando do quebra-cabeça que é o território de Israel e da Palestina. Apesar de toda a historiografia israelense e da narrativa sionista, eu só quero que fique claro agora é que todo o conflito entre esses povos, ele vai muito além da religião. O conflito também é por território, por afirmação de poder, e é no ponto da representação do poder, ou seja, da representação cartográfica do território de Israel, que eu quero falar aqui. Para autores como Brian Hallen, a cartografia ela tem um conteúdo técnico que trata dos conhecimentos e instrumentos específicos de fazer o mapa, mas também ela tem um conteúdo político, que reflete a visão de mundo, que reflete uma intencionalidade, sendo muitas vezes uma perspectiva hegemônica desses fenômenos que estão sendo representados, no intuito de moldar a percepção da realidade das pessoas. E nesse caso específico da Google Maps, do qual abordamos, o mapa ganhou um conteúdo político na sua comunicação muito forte. A omissão cartográfica do território revela como a Google, por ser uma empresa estadunidense, representa os Estados Unidos, um país que agora se alia a Israel e tenta afirmar o Estado de Israel como legítimo, alegando apenas direito histórico e divino. O próprio Estados Unidos não reconhece a Palestina como Estado e, por meio da ONU, fez todo um jogo de força para a ocupação e colonização de um Estado de Israel, que se arrasta historicamente desde a década de 40. Ainda hoje, os Estados Unidos não reconhecem a Palestina como um país, negando o território dos palestinos e passando cada vez mais a controlá-lo, utilizando esses órgãos supranacionais, como a ONU. E aí, pensando geograficamente, perceba como o discurso cartográfico revela todos esses conflitos, revela um discurso de poder, de dominação e institucionalidade. A empresa Google se defende, dizendo que segue as demarcações definidas pela ONU, obviamente. Mas 138 países internos, membros da ONU, reconhecem a Palestina como Estado. Hoje, ao fazermos uma busca da Palestina no Google, o mapa mostra o território de Israel e apenas alguns territórios palestinos pontilhados. Todo esse contexto mostra como a cartografia se reafirma ainda mais na atualidade e, associada às tecnologias e empresas, a cartografia acaba tendo formas de uso que moldam nosso entendimento sobre a realidade e constroem narrativas específicas. Por isso, precisamos estar atentos a essas formas de representações cartográficas. Essa foi a reflexão do nosso minicast. Não esqueça de curtir, compartilhar entre os amigos e até mesmo salvar para ouvir mais tarde. E aí, o que você consegue aprender em 3 minutos de geografia?